A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico, realizado pela equipe do Cantinho Gospel. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Para termos uma definição mais exata sobre o arrependimento, temos primeiramente que entender qual a origem da palavra arrependimento. A palavra arrependimento tem sua origem na Grécia Antiga, e significa conversão, espiritual, intelectual, mudança de mente, de atitudes, dos seus temperamentos, e sobretudo a evolução do caráter. Apontaremos durante esta lição alguns exemplos bíblicos de arrependimento e conversão, e mostraremos como a pregação de Jesus e seus apóstolos tiveram influência na época. Houve cerca de 400 anos de silêncio da palavra de Deus na terra. Ninguém transmitiu a palavra de Deus ao povo. Após estes anos de silêncio, apareceu João Batista, transmitindo para o mundo as boas novas e a vontade de Jesus, pregando os três principais pilares para os cristãos: o arrependimento, o batismo e a obediência. João Batista tinha em suas pregações como ponto central de suas mensagens o arrependimento. Mateus, versículo 3, capítulo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento para todos aqueles cujo entendiam e aceitasse, seria posteriormente batizado. O batismo realizado por João era proveniente dos céus. Mateus 21, capítulo 23, versículo 27. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu, ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E, se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. O batismo que João realizava era um batismo de arrependimento, com o intuito de preparar as pessoas para Cristo. Jó, capítulo 1, versículo 31. Jesus levou sua mensagem de arrependimento ao prosseguir. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Marcando assim o começo dos seus mistérios terrenos, sendo a sequência do que pregava João Batista. Pregando por onde passou, a necessidade do arrependimento, nunca excluindo ninguém ao ensinar sobre o arrependimento. Quem não se arrepender, perecerá. Lucas, capítulo 13, versículo 4. Sendo uma necessidade um arrependimento sincero e urgente para se restaurar o vínculo com Deus. Após a ressurreição de Jesus, na sua aparição aos apóstolos, ele falou sobre o arrependimento. Em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Após a partida de Jesus, ficou para os apóstolos a missão de levar as boas novas. Foram reunidos para esta missão após a partida do Salvador, e foi-lhe dado poder e autoridade. Sobre o ensinamento dos apóstolos, vale ressaltar um ponto importante. Os apóstolos foram enviados para pregar as boas novas, levando o Evangelho aos homens exatamente como Jesus os ensinou, e para que se expulsa demônios. Mateus, capítulo 3,
versículo 14 ao 21. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Considerando o ensinamento dos apóstolos, vale ressaltar os pontos mais importantes, não necessariamente na ordem correta. Curavam os enfermos, expulsavam demônios. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Uma das mais difíceis coisas de se fazer na atualidade talvez seja pregar e elevar as pessoas ao arrependimento sincero. A Igreja de Cristo tem como princípio o arrependimento. Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Tendo vários exemplos na própria Bíblia, de pessoas que se arrependeram de seus atos. Zaqueu foi um destes exemplos, pois a disposição em restituir era uma prova genuína. Lucas, capítulo 19, versículo 8. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Pedro e outro bom exemplo não na sua negação, mas quando se arrependeu. Mateus, capítulo 26, versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Davi, quando foi acusado pelo profeta de Deus, confessou imediatamente, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Os Nínive arrependeram-se fazendo luto e jejum. João, capítulo 3, versículos 5 a 8. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda. O assunto principal nesta lição foi o arrependimento, propondo a nós uma reflexão pessoal e profunda. Que para se aproximar de Deus é necessário um arrependimento sincero, tendo bastante fé, sem isso não podemos moldar nosso caráter. Estas são atitudes indispensáveis para a conversão de uma pessoa. O foco principal da mensagem de Jesus é a mudança de pensamento, levando assim ao arrependimento sincero, pois os que se arrependerem e aceitarem Jesus terão a certeza da vida eterna.